Fala pessoal, olha só, chegamos com mais um vídeo exclusivo para vocês, tá? Fique ligado que nesse vídeo tem muita informação e a notícia bombástica vindo dos bastidores do clube, tá? Antes da gente prosseguir, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo, tá bom? E a gente agradece muito pela companhia de vocês, tá? Durante o vídeo vão aparecer vários links de produtos que a gente selecionou exclusivamente para vocês, tá? São produtos de excelente qualidade que tá com um preço excelente também, então aproveite que é por tempo limitado, tá? Sem mais delongas nenhumas, bora pro vídeo que tem muita informação, beleza? Muita informação, bora! E o Galo enfrenta o Internacional. Aí eu vou chamar o Galante, direto de Porto Alegre, atualizando. Ô, rapaz, tá frio aí, Galante. O tempo está até que o céu ali com pequenas faixas azuis por ali, sol entre nuvens, ou tá nublado, não, se bem que parece que tá nublado, parece que não tem sol não, mas o frio pegou aí, chegou pesado aí, Galante, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, HG, boa tarde, pessoal do estúdio, pessoal de casa, olha, que frio, viu, HG? Tô com a minha mão aqui já congelada, aquele ventinho tradicional aqui de Porto Alegre, tá fazendo 12 graus nesse exato momento aqui, abriu agora um solzinho discreto e eu tô aqui de olho no meu tripé segurando aqui porque começou uma ventania aqui, aí daqui a pouco, né, não pode viralizar, né, a câmera voando, tripé voando, não pode, né, nós temos que fazer bonito aqui, mas o que eu posso dizer para vocês aqui, além do frio, é que a torcida do Inter está altamente preocupada com o time do Inter que tá brigando para não cair, né? E tem um jogo importantíssimo na quinta-feira, aqui também no Beira-Rio, contra o Grêmio. E pelo que eu conversei com as pessoas por aqui, parece que o engajamento maior vai ser para esse jogo contra o Grêmio. Não estou esperando um grande público amanhã, não. A torcida está meio descrente, apesar de ter ouvido hoje algumas pessoas comentarem aqui que ficou uma boa impressão no empate contra o Remo, apesar do empate, mas o Inter chegou a jogar bem, criou algumas oportunidades, o time parece que está dando uma melhoradinha aí, mas não está convencendo o torcedor para poder vir para o jogo de amanhã, não. Tô achando que o Atlético amanhã vai ter uma tranquilidade no aspecto de não ter um estádio lotado, fazer uma pressão em cima do Galo. E aí sim, na quinta-feira, o estádio deve estar lotado para esse Grenal de Copa do Brasil. O Galo chega por aqui, HG, aterriza aqui em Porto Alegre por volta de 7h20 da noite e imagino que vamos ter muita novidade para esse jogo, porque eu tô achando que o Barba vai dar uma mudada e vai poupar um bom número de jogadores pensando para esse jogo de terça-feira, né, contra o Cruzeiro. Um ponto que já me chama a atenção é porque nós vamos fazer a chegada do time hoje, quem quiser acompanhar pelo canal Breno Galante, a partir das 6h30, 7h30 o time chega aqui, o zagueiro Vitão vai falar com a imprensa aqui, né? Para mim já é um indício de que ele deve jogar e espero que o Barba coloque ele para jogar, sabe, HG, porque tá na hora de dar uma poupada, principalmente no Tressoldi, que vem de uma sequência muito grande de jogos. Então, eu acho que o mais plausível, vamos dizer assim, seria ele colocar o Vitão ao lado do Vitor Hugo, lembrando que o Atlético não tem mais nenhum zagueiro, né, para esse jogo de amanhã. E o fato do Vitão já dar entrevista pra gente na chegada aqui, eu acho que pode ser um desses indícios aí da gente já ter essa talvez até a principal mudança, né? Porque o restante do time, aí o Barba sempre dá a rodada, não vai ter o Preciado que tá suspenso, então o Natanael deve jogar pela lateral direita. O Fred, eu imagino que deve ficar pro segundo tempo, sabe, o HG, o Castanho para mim inicia o jogo. Enfim, dá para poder montar um time forte, viu, HG? Mas poupando jogadores, porque queira ou não queira, o torcedor pode não gostar, mas o mais importante nesse momento é o clássico contra o Cruzeiro na terça-feira. O time se acredita, o Galante, para esse jogo de amanhã contra o Inter? Fred, estreia? Eu acredito no Everson, Natanael, Vitão, o Vitor Hugo e o Pacini. No meio, eu acho que ele poupa, e eu acho que ele pode pôr Thomas Pérez, Cissé e Castanho, e aí eu acho que ele mantém o Vitor Hugo, e na frente Minda e Cassierra, algo parecido com isso, né? Você vê, é um time bem mexido. Quando eu falo colocar o Vitor Hugo é porque eu tô imaginando que o Fred entre no segundo tempo e pro clássico eu acho que o Fred pode pegar essa vaga do Vitor Hugo e ser titular, né? Mas o Castanho sendo o primeiro volante aí para esse jogo de amanhã, já jogou um pouco na sua estreia aí na Arena MRV, então eu acho que a gente
pode esperar um Atlético forte, mudado, mais forte, HG. Eu acho que dá para enfrentar o Inter aqui de igual para igual e conseguir os 3 pontos. O Inter está extremamente pressionado, né? O jogo feio, porém eficaz do Atlético amanhã pode ser uma boa saída. Estou falando feio, porém eficaz, porque é o que eu tenho mais visto, né? Eu não estou preocupado com um jogo bonito. Quer show? Vai no show da Xuxa. Né? Eu não quero show, quero vitória, sou resultadista. Então eu acho que dá para, mesmo com esse time que você montou aí, ô Galante, dá para fazer um grande jogo sim e trazer 3 pontos. Os caras estão desesperados, Galante. Os caras vão se mandar. E é tudo que me parece que o Baba vai querer, né? O Inter se mandando para cima por causa do desespero e dando espaço, né? Mesmo um time reserva, dá para montar um time bom para ganhar dos caras lá amanhã. Se eu sou Barba, eu montaria um time totalmente reserva. Totalmente reserva. O Atlético ele tá mais distante. Mas tem que abdicar do brasileiro em que na questão do reserva. O Atlético ele tá mais distante. Mas tem que abdicar do brasileiro em que na questão do que o Breno colocou. Meu amigo, Gabriel Delfim, Alan Franco na direita, Vitor Hugo que não tem jeito, Vitão. O Vitor Hugo não tem outro pra pôr. Aí você vai ter que pôr mesmo. Pacini, né? Eu entraria com Kevin, Fred e Cissé, ó. Kevin? O Castanho. O Kevin Castanho. É porque... Você é íntimo, né, irmão? A intimidade é outra. Porque ele é argentino, a gente fala o primeiro nome. Exatamente. E lá na frente eu colocaria Minda, Castanha, Borba. Aí essa última vaga aqui que eu fiquei em dúvida de quem que eu ia colocar, sabe? Então. Se eu colocaria ali, desculpe, Dudu, desculpe, Reinier, desculpe, povo atleticano, Tomás Pérez, para fortalecer o meio e deixar o Fred solto. Você tá me entendendo? Eu montaria um time totalmente alternativo. E vou explicar o porquê. Na minha opinião, o Cruzeiro tem um elenco muito mais ajustado que o Atlético. O Atlético, com a chegada do Kevin e do Fred, resolve 2 problemas crônicos e severos dessa equipe, mas ainda não estão, né, na melhor capacidade de jogo. O Fred, sim. Mas o Kevin não. Então eu montaria um time completamente reserva, seguraria lá atrás, o empate está excelente se a gente conseguir, uma vitória melhor ainda, e o foco é passar do Cruzeiro, ter um resultado lá no Mineirão e na Arena, porque se passa do Cruzeiro, gabaritos para vocês, o Atlético estaria na final, independente se vem Inter ou Grêmio. Cara, assim, eu acho complicado essa questão do colocando todo um time reserva, eu fico mais na linha que o Breno levantou pra gente, mas... Lembrando que o Preciado tá suspenso, por isso que eu pus o Alan Franco. Não, então assim, mas eu ainda fico com um negócio na cabeça dessa questão de zagueiro. Queira ou não queira, a situação do torcedor atleticano sempre vai passar pelo sistema dos 2 zagueiros que o Atlético tem, né? E agora com o Vitão também tendo essa possibilidade. Mas o recorte do Vitão ele é muito curto. O Vitão precisa jogar bola pra caramba, pra pegar e mostrar pro torcedor atleticano e passar essa confiança. E eu torço muito por isso. Porque a gente aqui no programa, a gente pedia minutagem pro Vitão lá no Campeonato Mineiro, uma minutagem maior. Ele teve 2 oportunidades apenas, em 2 jogos, foram 80 e poucos minutos, e agora jogou poucos minutos também diante da equipe do Bragantino, mas ainda é muito pouco. Mas ele precisa ser testado, ele precisa estar abraçando essa oportunidade. Eu torço muito para que ele vá bem, porque o Atlético precisa nesse momento muito de zagueiro. E como eu falei na rádio, volto a reforçar. O Atlético instituição, o Atlético diretoria do Atlético precisa quebrar o vidro, precisa urgentemente ir ao mercado e buscar um zagueiro de forma emergencial. Era para ontem, né? Mas não chegou, então de forma emergencial o Atlético precisa buscar um zagueiro e prometo que vou fazer esse tipo de cobrança aqui no nosso programa todos os dias, porque depois que foi eliminado por causa de situações de defensores ou perder mais um defensor, que pode acontecer uma expulsão, cartões, eu vou reclamar isso do Atlético. Eu sempre sou a favor de dar oportunidade para a base, nesse sentido que você tem 2 titulares, 2 reservas, você não precisa ter 5 zagueiros. Só que a situação do Lianco e do Léo Duarte muda isso um pouco, por quê? Por conta do tempo de recuperação. Exato. Se a gente tivesse, não, só 15 dias fora os 2, é vital, meu irmão, senão a base joga nunca, gente.
Porque a gente sempre pede base. Tem 2 titulares, 2 reservas. Pô, a quinta opção tem que ser da base. Mas como a extensão da lesão do Lianco é para 2 meses e o Léo Duarte nem treinar com bola tá treinando... Não tem previsão. Não tem previsão, há uma necessidade de urgência. E eu concordo, eu acho que o Paulo Brax deu uma movimentada legal nesses últimos que ele trouxe, mas Paulo Brax, é um absurdo não estar anunciado hoje um zagueiro pro Atlético. É um André, absurdo, a minha opinião. André, deixa eu te falar um negócio. Assim mudou, como a você viu, situação... né? André. Você não chama o Kevin Castanho de Kevin? Ué. Não, é o André Rap Show. Ô André, deixa eu te falar um negócio. Já que você chama o Kevin Castanho de Kevin, o Atlético tem 32 pontos no Campeonato Brasileiro. O Atlético vencendo o jogo que falta a ele, que ele tem um jogo a menos que os demais times, o Atlético chega aos 35 pontos. Ele fica a 3 do Fluminense, que é o 4º colocado, e ele fica a 2 do Cruzeiro, que é o 5º colocado. Sim. O Atlético ficaria a 2 pontos de uma vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro. O Atlético não pode abdicar do Campeonato Brasileiro como o senhor sugere que ele faça. O Atlético tem que seguir focando o Campeonato Mas Brasileiro. você tá pensando só nesse jogo, Tio. No próximo jogo eu não abriria interessa. mão contra o Vitória. Então peraí. Então, É pra só você. nesse. Então, o pra Atlético pode você. ficar fora de uma Libertadores. Pra você, os dois. O Atlético não tem elenco Peraí, pra só um isso, meu minutinho. filho. Amanhã, então, peraí. Os dois times, então, jogam com os times titulares. O que eles Tanto o têm de Atlético melhor. quanto o Cruzeiro. Porque, por exemplo, se o Cruzeiro tem o Caio Jorge com altíssimo desgaste, tira só o Caio Jorge. E o resto com capacidade de jogar, tira só o Caio Jorge. Se o Atlético tem só o Cassier ou só o Reinier com altíssimo desgaste, tira só esse jogador que está com altíssimo desgaste. O ponto aqui é, o Atlético não pode abdicar do Campeonato Brasileiro. Não, A gente cobrou muito da diretoria do Atlético que esse time tivesse a capacidade de brigar por uma vaga na Libertadores pelo Brasileirão. Sim. Então o Atlético não pode abdicar desse Mas aí a mesma diretoria fez a opção da Sul-Americana, Thiagão. Não. Claro que fez. A promessa da diretoria do próprio Pedro Daniel é de que o Atlético será um time de Libertadores no Brasileirão. Deixa eu te contar. Essa é a promessa dele. Uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que aconteceu. Não, ele não é o que realmente aconteceu. disse isso. Não, eu concordo com você, eu não estou discordando Não é o de que você, não. aconteceu. Mas vamos aos fatos. Ele colocou o time titular nos 2 jogos contra o Bragantino. Pela Sul-Americana. O time do Atlético está com um desgaste gigantesco. Olha o jogo quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, como o time praticamente se poupou o tempo todo. Na hora que voltou do intervalo, jogou 10 minutos, se empatou e depois fez o quê? Se poupou de novo. Estão se poupando. Tá evidente, só não enxerga quem não quis ver. Os próprios jogadores na zona mista, você vê, a gente não pode entrar desse jeito, desligado desse jeito, como se ficasse desligado um jogo inteiro. Eles reconheceram que fizeram um jogo muito ruim. Muito ruim. Então, assim, cara, infelizmente o Atlético ele fez a opção de passar pela Sul-Americana, não fez? Não abriu mão do torneio, não abriu. Ok. Mas não pode abrir mão do Brasileiro. Tudo bem. Aí sabe o que vai acontecer? Lesão atrás de lesão. Porque o Juan Tressoldi tá numa sequência absurda. Peraí. Eu não tô falando pra chegar lá e esticar a corda com os caras. Tô falando pra colocar quem estiver melhor. Se estiver dos 11 titulares, 8 estão 100%, que esses 8 joguem contra o Internacional. Porque o Atlético precisa dessa vitória. Eu concordo com você. O você. Atlético tem que vencer o Internacional para ele seguir sonhando no Brasileiro. O Atlético tem que ir o máximo que ele pode nas 3 frentes. Você viu o jogo contra o Red Bull Bragantino? Eu não pude, eu estava viajando. Você viu, o Elton viu, o restante viu. Se você analisar, Natanael, ele sempre tá poupando. Vai jogar 2 seguidas, vai ser a 3ª seguida do Natanael. E ele vem poupando o Natanael. Mas isso aí eu vi, que foi os titulares, melhores momentos. Mas se você olhar, tá todo mundo morto. Tirando talvez o Cassierra, que tá naquele revezamento. Mas não pode estar morto, Lógico que pode. Claro que Uai, pode. eles são seres humanos, Não, eu tô vendo. Sim, eu tô vendo todo mundo falando que. Não, tá poupando. Sim, tá poupando por conta do jogo de terça. Vamos lá. O Atlético vai fazer 9 jogos até o jogo de terça em 30 dias e o Cruzeiro vai fazer 10, gente. Muita coisa. Mas eles tiveram férias, mas eles são seres humanos. Exatamente. Eles estão jogando no intervalo de 3 em 3 dias. E algumas vezes num prazo mínimo de 66 horas. Então, assim, eu tô vendo falando tanto de um lado quanto do outro. Não, tem que poupar porque... Não tem que poupar. Tá poupando não é por conta do clássico, não. Exatamente. É por conta da sequência. Podia ser o 15 de campo bom, o adversário do Atlético na Copa do Brasil ou do Cruzeiro, que eles iriam administrar, sim. Porque tá faltando força nas pernas de todo mundo. É porque é assim que funciona o calendário do futebol brasileiro. Volta da Copa, os próximos 30 dias, repito, o Cruzeiro tem 10 jogos.
até o jogo contra o Atlético, e o Atlético tem 9. E olha só o que foram esses 9 jogos do Atlético e 10 jogos do Cruzeiro. É decisão de Copa do Brasil, é sequência, é decisão de Sul-Americana, é decisão de Copa Libertadores. Então tá poupando antes do Clássico, não é porque é o Clássico não, é porque sim, 10 jogos no intervalo que tem jogado, ou 9 jogos no caso do Atlético, você arrebenta sim com os caras. E quanto menor um elenco, igual o elenco do Atlético defasado há pelo menos 2 anos, desde o final de 2024, pior para quem tem um elenco mais curto. A situação só não é tão ruim pelo Cruzeiro por conta dos movimentos da janela. Exemplo, se o Igor Gomes estivesse disponível, claro que era o Igor Gomes, na do Bernard. Muito provavelmente, na minha cabeça, vai o Dudu pelo lado esquerdo. Aí eu estou imaginando o time com o Cissé no meio campo. Talvez o Tomás Pérez vá no lugar do Castanho, não por ser melhor do que o Castanho, mas porque o Pérez, está com mais ritmo que o Castanho. Porque também tem uma diferença, as pessoas não gostam. Uma coisa é você iniciar uma partida, outra coisa é você entrar aos 20 do segundo tempo. A partida já está se encaminhando para um outro ritmo. E, na fria Porto Alegre, ô Galante, tem alguma informação sobre o Fred? O Fred pode ir a campo, quer dizer, ele pode, que ele já está no BID. Mas estou dizendo o seguinte, você acha que ele vai a campo amanhã, ele fica no banco, ele pode entrar no time titular? Você tem alguma informação sobre isso? O HG já está com o nome publicado no BID, né? Deve ser a grande novidade aqui. Ele mesmo na coletiva dele deu a entender, né, que a estreia dele vai ser aqui em Porto Alegre. O filho dele, quando foi questionado lá no aeroporto, na chegada do time, também falou que o pai vai estrear contra o Internacional. A expectativa é essa, ele vem com a delegação. Agora, fica aquela dúvida se começa ou não. Condição física tem, ele estava jogando, né, e jogando em alto nível lá na Turquia, mas eu tenho uma desconfiança que o Barba vai deixar ele para o segundo tempo. Apenas uma desconfiança, não é informação, né? Mas vai ser a grande novidade do Atlético, sem dúvida nenhuma, assim como o Vitão na zaga, que eu acho que não vai fugir disso, não. Que o Gabriel Sá, que deu a informação ontem, agora há pouco ele divulgou aqui, avançando na apuração sobre Gustavo Scarpa, revelada com exclusividade ontem, São Paulo já apresentou oferta ao Atlético e recebeu sinalização positiva pelos lados do jogador. Scarpa receberia menos do empréstimo até o final do ano e as condições seriam melhoradas em caso de compra. O valor da cláusula de compra está sendo discutido entre 2 a 4 milhões de euros. É a informação do Gabriel Sá, ele soltou essa informação no Instagram dele agora há pouco. Então, quanto que o Atlético investiu nele? Eu esqueci. 5 milhões de euros. 5 milhões de euros. 5 ou 5 milhões e meio. Tem que entubar o prejuízo, porque prejuízo maior pode ser deixar ele aqui, né? Encostado sem jogar. O Scarpa tem contrato até quando? Só de Eu acho que é final de 28, né? Final de 28. Dezembro de 28. É uma paulada na boleira. Né? Dezembro de 28. Isso aí que tá acontecendo pro Atlético, eu vou te falar. Bom, na minha visão, tá? Se o negócio realmente virar viável, São Paulo, cara, eu não perderia essa janela, não. E como que seria a questão? Tem a informação de salário? Quem pagaria? São Paulo ficaria com tudo? Não, eu não consegui avançar e o Gabriel também não divulgou nada. O Thiago tá tentando aqui. Porque a questão de salário também é importante, né? É um peso, né? Não tem nada que me mata mais do que você tá conversando com um cara que o cara já te dá uma resposta. Aí e depois ele não te dá outra. Aí ele não responde, ele tá online ali. Porque essa é a resposta. Porque essa é a resposta que amarra tudo. Ele te dá só levanta a bola pra você. Ele fala assim, ele fica aqui ou tem outra proposta? Ele não precisa nem me falar de onde. Mas, não, tem outra proposta. Só que aí eu vou insistir, né? De onde? De onde? Né? De onde? Pois é, porque se tem outra proposta, pode ser que não vá para o São Paulo, então. Mas tem uma proposta da Europa, do Oriente Médio. Mas essa pessoa tá me cravando que ele não irá para o São Paulo. Então, pode ser que tenha outra proposta. Fato é que, acho que tá claro para todo mundo, né? Que aquela informação que foi dada lá atrás, do interesse do Atlético de liberá-lo. E talvez foi antes da também, lesão. Antes da lesão. Cara, a lesão aqui deu Mas ele já estava jogando com dor. Isso, ok. Mas quando lesionou e teve que fazer a cirurgia, ali esfriou tudo. Porque aí acabou. Não vai. A negociação que poderia existir naquele momento, que a informação que você trouxe foi em março. Em março, estamos em agosto. Naquele momento ali, poderia ter rolado. Aquele era o time. O Bernardo lá do Aquamais está assistindo a gente, está em casa se recuperando
de um procedimento cirúrgico, está dizendo aqui, ó, o Galo deveria pegar o Arboleda do São Paulo e mandar o Dudu e o Scarpa para lá. E tem outras pessoas aqui no chat também falando sobre isso. Né? Cara, o Arboleda é uma bomba relógio. Acho que o São Paulo não quer. Não. Eu gostava do Arboleda também. Quando ele sai do São Paulo, aquela primeira vez que ele some, eu achei que ele tinha tido algum problema de, sei lá, o São Paulo A vez que ele usou a camisa do Palmeiras? Não, agora. Agora mais foi em recente. abril. Agora, Foi em abril. Foi depois do jogo contra o Cruzeiro. Teve o São Paulo e Cruzeiro, ele sumiu um pouco antes, ou durante o jogo, sei lá. Acho que foi uma data FIFA. Ele pegou e sumiu. Foi data FIFA. Foi antes do jogo contra o Cruzeiro, eu acho. Cruzeiro e Então, São Cruzeiro Paulo. em abril. Pode ser que 4 ele de tenha abril, e sumido depois antes. semana- Pode ser que ele tenha sumido antes. Enfim, não lembro. Mas naquele momento eu falei, pô, bicho, seria uma boa, tanto pro Cruzeiro quanto pro Atlético. Qualquer um dos dois que tentasse agora, pô, eu falaria, boa contratação. Eu gosto do Arboleda, por mais que seja experiente e tal. Só que, cara, o Arboleda é uma bomba relógio. Só que o Atlético É um já negócio tem, o Atlético pronto pra eu gosto. explodir. O Atlético tem uma dá bomba. O Atlético tem uma bomba relógio hoje na zaga, sendo titular. É um O Bianco? Não. Não, o Vitor Hugo. Ou o Vitor Hugo? Vitor Hugo é uma bomba relógio. Mas são bombas relógios completamente diferentes. Isso, mas são bombas relógios. Então. São bombas completamente diferentes. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Já deixa o seu like, se inscreva no canal, comente aqui mais uma vez da sua cidade e o que você achou sobre essa notícia, tá bom? Te espero no próximo vídeo, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima, valeu!